Pessoal, o vídeo anterior foi interrompido, né, abruptamente, porque eu estava com um problema de memória cheia no meu cartão de memória, né, do celular, então ele encheu tudo e interrompeu a gravação, tá? Bom, então vamos dar sequência aqui no vídeo 6. Esse vídeo 6 vai ser mais curtinho, complementando, retomando onde eu parei, onde eu fui interrompido, né, no vídeo 5, tá legal? Então a gente está finalizando aqui o cálculo da pressão do gás em função da velocidade média das partículas. Eu estava comentando aqui o seguinte, eu parei exatamente nesse ponto, né? Eu disse que a velocidade 3D, né, das partículas ao quadrado, ou o módulo quadrado da velocidade de cada uma das partículas do gás é a soma quadrada das suas componentes, né? Isso vale para qualquer vetor tridimensional. Mas o que me interessa aqui é a média das componentes Vx ao quadrado. Então, uma estratégia legal é eu fazer o seguinte, eu vou pegar essa expressão, se isso é igual a isso, a média das velocidades ao quadrado é igual à média dessa soma, tá legal? A média desse somatório de velocidades aqui, tá? Então, a média das velocidades das partículas ao quadrado, está aqui do lado esquerdo, isso é igual. Tem, eu mencionei isso, né? Uma propriedade das médias, que é o seguinte, a soma da média, desculpa, perdão, eu falei o contrário. A média de um somatório é igual ao somatório das médias individuais, tá? A média de uma soma é igual à soma das médias. Então, a velocidade ao quadrado média das partículas é igual a Vx ao quadrado médio mais Vy ao quadrado médio mais Vz ao quadrado médio. Aí, qual que é o próximo passo aqui, né? Para seguir adiante, pessoal, e obter uma expressão mais adequada, né, para a pressão do gás em função das velocidades, é o seguinte, a estratégia é a gente usar um argumento de isotropia. Como eu falei com vocês, a gente está tratando de gás ideal. Num gás ideal, o movimento das partículas é completamente aleatório, né? Eu não tenho uma direção preferencial de movimento. Eu tenho partículas caminhando ao longo do eixo x, positivo, e ao longo do eixo x, negativo. Eu tenho tanto partículas subindo quanto partículas descendo ao longo do eixo y. Eu tenho partículas vindo ao longo do eixo z e ao longo da direção menos z, isotropicamente. Então, se o movimento é completamente aleatório, a média de Vx ao quadrado é idêntica à média de Vy ao quadrado, à média de Vz ao quadrado. Não faz sentido você achar que esse cara é maior ou menor do que esse, maior ou menor do que aquele. O gás é isotrópico. Tá? Então, se esses caras são iguais, a média da velocidade total ao quadrado é igual a 3 vezes a média de Vx ao quadrado. E é isso que eu vou usar para obter a expressão final da pressão do gás em termos da velocidade média. Então, o que eu tenho é o seguinte, a pressão do gás, expressão final, né? Como é que ela vai ficar? A pressão final é igual massa vezes número de partículas sobre L ao cubo, mas o que é isso aqui, gente? Massa vezes número de partículas, desculpa, isso aqui é a massa de uma única partícula. A massa de uma única partícula vezes o número de partículas é a massa total. Então, isso vai ser a massa total do gás dividido por L ao cubo. O que é L ao cubo, gente? L vezes L vezes L. Não é o volume daquela caixa onde o gás está confinado? Então, vai ser massa total por volume vezes média das velocidades Vx ao quadrado, ou velocidade Vx quadrática média. O que é isso aqui? Eu vou relacionar com essa última expressão. Média de Vx ao quadrado é 1/3, passa esse cara dividindo, né? 1/3 da média da velocidade total ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar 1/3 da velocidade média quadrática das partículas. Então, a pressão que um gás ideal executa, né, nas paredes do recipiente, onde ele está contido, vai ser, o que é isso aqui, gente? Massa total de gás dividido pelo volume do gás. Isso não é densidade? Densidade é massa por volume. Então, a pressão é densidade, esse ρ aqui, né, sobre 3, vezes a velocidade V média das partículas ao quadrado. Ou seja,
a pressão de um gás nas paredes do recipiente é 1/3 de densidade vezes V2, 1/3 de ρV2. Então, parâmetro macroscópico, pressão está relacionada com um parâmetro microscópico médio das partículas. Então, de novo, eu não preciso saber a velocidade Vx ou o V total de cada partícula, basta saber o valor médio. Tá? Então, essa é uma das equações que a gente queria deduzir. Tá? Aqui só ficou faltando um detalhe, pessoal. Talvez vocês tenham estranhado ao longo da dedução, numa determinada parte, né, que eu estava fazendo no vídeo 5, que era o seguinte: quando a gente estudava a taxa de colisões, né, ou seja, eu falei para vocês assim, essa partícula vinha aqui, colidia com a parede da direita, voltava, colidia com a parede da esquerda e ficava indo e voltando ao longo do eixo X. Tá? Então, nesse raciocínio que eu desenvolvi para chegar nessa expressão, eu desconsiderei as possíveis colisões dessa partícula com outras. No meio do caminho, ao longo do movimento dela, essa partícula não colide só com as paredes. Ela pode colidir também com as outras partículas. Por que eu desconsiderei isso? Eu posso desconsiderar isso sem problema nenhum, pessoal. Aí eu vou precisar de um argumento bem sutil, mas que vai fazer todo sentido. Olha só, digamos que você tenha uma partícula aqui que eu vou chamar de 1 e outra partícula que eu vou chamar de 2. Tá legal? Essa camarada vem para cá, com uma certa velocidade, né? E essa camarada vem para cá. Essa aqui tem uma certa velocidade v, e essa aqui tem uma certa velocidade v também. Tá legal? Aí no meio do caminho aqui, elas colidem nesse ponto. Quando elas colidem nesse ponto, ela bate e reflete, né? Depois da colisão, a partícula 2 vai embora para lá. Essa aqui é a partícula 2, ela vai embora para lá. E a partícula 1 vai embora aqui para a esquerda. A partícula 1 vai embora aqui para o lado esquerdo. Dessa forma. As velocidades não mudam, né? Mudam as direções, mas não mudam de intensidade porque as colisões são elásticas. Tá? Então, repara só, pessoal. A partícula vem aqui, colide com a 2 e vai embora. A partícula 2 colide aqui e vai embora. Vamos fazer uma construção aqui meio esquisita, mas vai fazer todo sentido para a gente. Vamos supor que essas duas partículas aqui, ao invés de colidir, vamos supor que essas duas partículas pudessem atravessar uma com a outra. Eu sei, isso é bem estranho, mas vamos supor que isso fosse possível. Ao invés delas virem, bater e ricochetear, vamos supor que elas atravessassem uma a outra. Vamos supor que uma não interagisse com a outra. Então, o que eu teria? Essa partícula aqui seria a partícula 2 e essa aqui seria a partícula 1. Gente, mas olha só, por mais estranho que seja esse raciocínio que eu acabei de fazer, o resultado final é o mesmo. Eu vou ter uma partícula de massa m vindo para cá e uma partícula de massa m idêntica indo para lá. Tanto na situação real, onde eu tenho de fato uma colisão entre elas, quanto nessa situação imaginária, onde eu tenho uma partícula atravessando a outra. Nos dois casos, em termos de quantidade de movimento e energia cinética, eu tenho a mesma situação. Então, eu não preciso considerar as colisões entre as partículas na hora de fazer aquele cálculo que eu fiz para chegar nessa fórmula. Eu posso, de uma forma bem abstrata, considerar que as partículas estão atravessando umas com as outras e colidindo apenas com as paredes do recipiente, como efeito de cálculo. Para efeito de cálculo, se eu levo em conta as colisões de fato com as partículas, ou se eu levo em conta essa construção imaginária, né, de uma partícula cruzando a outra, no final das contas o resultado é o mesmo, porque isso aqui depende apenas das quantidades de movimento e da energia cinética. Tá? Então, nas duas situações, na situação real ou na situação imaginária, matematicamente o resultado vai ser o mesmo. Tá legal? Então, por isso que eu não levei em conta as colisões entre as partículas. Legal? Então, eu vou encerrar esse vídeo 6, que como eu falei, é um vídeo mais curtinho, né? Só complementando o vídeo 5, e aí no próximo a gente explora mais essa expressão. Tá?